Muito boa tarde, meio-dia em ponto. Neste momento, o podcast da Igreja Visão do Evangelho traz momento de fé, traz a palavra e traz um estudo para que você, que está daí do outro lado, nosso irmão, possa conhecer um pouco mais o caminho de Deus e de Jesus. E nós vamos diretamente para Londres, na Inglaterra, onde está o pastor presidente da Igreja Visão do Evangelho, pastor Ivo Gonçalves. Bom dia, boa tarde, pastor. Boa tarde, tudo bom? Boa tarde, a paz esteja com todos vocês. Vocês estão nos assistindo nesse momento. Que a graça do Senhor esteja sobre a tua vida. O propósito dessa mensagem é trazer para você a revelação do Espírito Santo de Deus. Deus, ele quer abrir a tua visão para o propósito dele sobre a tua vida. E eu tenho certeza que essas mensagens que nós estaremos ministrando para você ao meio-dia, ela trará a luz para a tua vida. A Bíblia fala no Salmo 91, versículo 6, que há uma mortandade que assola a humanidade ao meio-dia. Então, por isso, nós escolhemos ao meio-dia, Deus colocou em nossas vidas esse horário para que você tenha vida, revelação, para que você seja abençoado por Deus através da palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe você, fique conosco, eu tenho certeza que Deus estará te abençoando. Pastor Ivo Gonçalves, o que é a Igreja Visão do Evangelho? A Igreja Visão do Evangelho, ela nasceu através de uma revelação de Deus. E eu gostaria de estar falando sobre isso. O primeiro tema nosso, a primeira mensagem nossa, será a respeito disso. Porque quando Deus entrega algo em nossas vidas, é simplesmente para a gente abençoar outras pessoas. Então, quando Deus me entregou esse ministério, quando Deus me entregou essa revelação, é para abençoar você, abençoar a tua vida. E o interessante é que eu gostaria de estar lendo com você uma passagem bíblica que está no livro de Atos, capítulo 26, versículo 12, que você vai entender muito bem o que é a Igreja Visão do Evangelho, para que ela veio e qual que é a finalidade dela hoje na Terra. A Bíblia diz assim, olha, está falando sobre uma passagem onde Paulo está diante de um rei que chamava Agripa, e Paulo vai discursar para este rei e falar para ele qual era o propósito do ministério dele, o porquê que Deus tinha chamado ele. E Paulo, ele fala assim, olha, com isso em mente parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionados. Ao meio-dia, o rei, ó rei, enquanto eu seguia pelo caminho, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que estavam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegue? É duro para você ficar dando coices contra os meus agrilhões. Gostaria de parar aqui para que você entenda. Paulo estava num caminho, e nesse caminho que Paulo estava, ele achava que estava no caminho certo, mas ele estava no caminho errado. E a Bíblia diz que Jesus teve que ir até onde Paulo estava e aparecer para ele, para mudar a história dele. E a Bíblia diz que naquele caminho, Paulo cai do cavalo no chão e ele vê uma luz resplandecente. E aquela luz que ele vê, dela sai uma voz. E aquela voz, ele diz, ele falou comigo. E ele me chamou, Saulo, Saulo, por que me persegue? Olha que interessante, meus irmãos. Às vezes em nossas vidas, nós achamos que estamos no caminho certo. Mas às vezes Deus precisa falar com nós, com as nossas vidas. Paulo achava que estava no caminho certo. Paulo achava que estava fazendo as coisas certas. Mas Deus teve que falar com ele. Deus teve que colocar luz sobre a vida dele. Deus teve que chamar ele pelo nome.
para mostrar para ele que ele estava no caminho errado. A Bíblia diz que quando Jesus aparece para Paulo, ele ouve aquela voz. Que você, hoje, ouça a voz de Jesus. A Bíblia fala assim em Provérbios 16. Muita é a preparação no coração do homem, mas o que prevalece é os propósitos de Deus. Nós temos muitos caminhos, nós andamos por muitos lugares, mas o que vai prevalecer é aquilo que Deus tem na tua vida. A Bíblia, ela chama Deus de Pai das luzes. E muitas das vezes, meu irmão, nós precisamos que Deus abra a nossa visão para que nós entendamos o Evangelho de Cristo. Esse é o propósito da Igreja Visão do Evangelho. A Bíblia diz que quando Paulo ele cai, ele fica cego. E logo depois, a Bíblia diz que Deus envia Ananias até ele. E quando Ananias chega até Paulo, Ananias diz: Paulo, eu vim orar por você, para que você restaure a sua visão e para que você seja cheio do Espírito Santo. Então esse era o propósito. É isso que Deus queria fazer na vida de Paulo. Abrir a visão dele para que ele entrasse no caminho certo do Evangelho. Paulo ele escreve que o Deus desse mundo tem cegado o entendimento das pessoas para que a luz do Evangelho não resplandeça sobre elas. Hoje, meus irmãos, estamos vendo muitas pessoas perdidas por caminhos errados. Pessoas que hoje estão dentro da igreja, mas estão cegas espiritualmente. Deus precisa abrir as nossas visões nesses últimos dias, para que o verdadeiro Evangelho chegue em nossas vidas, chegue até nós. Se nós não entender isso, nós corremos o risco de estar no caminho errado. A igreja pregar um caminho errado. E olha que Jesus disse: eu sou o caminho. Não existe dois caminhos. Quando Deus me entregou esse ministério, Deus disse: vá pregar, abrir a visão daqueles que estão perdidos. E às vezes, para Deus abrir tua visão, meu irmão, nós precisamos às vezes cair do cavalo, cair no chão, para voltar a ouvir de novo a voz de Deus. Hoje tem muitas pessoas que precisam ver essa luz de novo, entender que quem chamou ela foi Deus. Quem sabe você está aí do outro lado me ouvindo essa mensagem. Deus quer falar com você. Esse é o propósito da Igreja Visão do Evangelho. Abrir tua visão para o Evangelho. Tem muitas pessoas hoje que estão perdidas, cegas espiritualmente, porque o Deus deste mundo, o príncipe deste mundo, tem cegado o entendimento das pessoas. E nós temos levado a revelação da palavra de Deus para essas pessoas. Abrindo a visão espiritual para que as pessoas entendam qual é o verdadeiro Evangelho de Cristo. Essa é o propósito, ou esse é o propósito da Igreja Visão do Evangelho. A Igreja Visão do Evangelho, ela nasceu com esse propósito. Por isso que ela se chama Visão do Evangelho. Para abrir a visão daquelas pessoas que estão indo para o caminho errado. Nós priorizamos a palavra, a revelação de Deus sobre as nossas vidas. Tem coisas que muitas das vezes que você vai ouvir na Igreja Visão do Evangelho que vai fazer você refletir, fazer você pensar: será que você está no caminho certo? Será que esse caminho que você está vai te levar para o céu? Será que quem conduz você é os homens ou o Evangelho de Cristo?
Nós viemos para trazer luz, porque nós servimos o Pai das luzes. Então, a Igreja Visão do Evangelho, ele tem esse propósito: colocar você no caminho da luz, da palavra de Deus. E muitas das vezes, como eu disse, para que você entenda isso, Deus precisa às vezes fazer com você o que ele fez com Paulo. Eu lembro quando eu me converti, eu lembro que eu fiquei como Paulo. Eu fiquei 3 dias em jejum e dizendo: Senhor, abra minha visão, me mostra o verdadeiro evangelho de Cristo. Não me deixe errar o caminho, porque é muito fácil você errar o caminho. Hoje nós temos visto muitas pessoas errando o caminho. Quando você vai para a Bíblia, você vai ver as cartas às 7 igrejas de Apocalipse. Você vai ver que as igrejas, muitas delas, erraram o caminho. Por quê? Porque fugiram, desviaram do verdadeiro evangelho de Cristo. Israel é um exemplo disso. Eles mataram Jesus, crucificaram eles. Eles estavam cegos espiritualmente. Eles achavam que estavam fazendo a coisa certa. Toda aquela religião, sacerdotes, eles achavam que estavam fazendo a coisa certa. Crucificaram ele, mataram ele. Mas Jesus disse: eles estão cegos. O que cegaram eles? A religião, as trevas. Em João capítulo 9, meus irmãos, fala de um menino que era cego. Quando os discípulos passaram por ele, perguntaram: Jesus, quem pecou para que ele nascesse cego? Na verdade, quem estava cego eram os discípulos. Jesus disse: não, eles nem o pai nem a mãe pecou, mas eu tenho uma obra para fazer na vida dele. E Jesus disse: enquanto todo mundo, sou a luz deste mundo. Jesus diz: devemos caminhar enquanto é dia. A noite vem que ninguém pode caminhar. Aquele menino, Jesus faz lodo, passa no olho dele e diz: vai ao tanque de Siloé e lava-te e volte. Aquele menino, ele foi. Sabe por que ele achou o tanque de Siloé? Mesmo que as pessoas achavam que ele era cego, mas espiritualmente ele estava enxergando. A pior coisa que existe é quando você olha e vê pessoas que dizem que estão vendo, mas espiritualmente estão cegas. E olha que Jesus disse: como um cego pode guiar outro cego? Os dois vão cair no buraco. É isso o propósito da Igreja Visão do Evangelho. Reabrir tua visão para que você possa ver, salvar tua família, salvar tua casa. Aquele menino, quando ele lava, ele volta enxergando. O interessante, quando ele vai para a igreja não aceita ele. Os sacerdotes, as pessoas que estavam ali, diziam: não, ele não pode ser curado. Jesus pergunta: por quê? O que havia de errado? Por que eles julgavam aquele menino? Um milagre tão grande. Eles estavam cegos pela ira, pela religião. Hoje existem muitas pessoas que estão cegas. A mágoa, a religião tem cegado as pessoas para que elas não recebam a bênção. Aquele menino, ele estava alegre. Ele entrou pulando no templo. Mas o sacerdote diz: você não pode pular. Você não pode entrar aqui. Ele não podia curar você. E sabe o que eles diziam? É porque é sábado.
e não sabe, não pode curar. Eles estavam cegos. E quando você está cego, espiritualmente, você não consegue ver o milagre. Você não consegue se alegrar com as bênçãos de Deus. Aquele menino que foi curado começa a pregar para eles. Olha que interessante. Ele começa a ministrar na vida daqueles sacerdotes. E aquele sacerdote, sabe o que falou para ele? Você é nascido pecado e você quer ensinar nós. E aquele menino, ele começa a pregar e dizer, olha, desde que o mundo nasceu, desde que o mundo foi feito, vocês nunca ouviram falar que alguém tinha curado um cego. Se esse homem não fosse de Deus, ele não poderia fazer nada. Aquele menino se torna uma luz no meio daquelas pessoas que estavam cegas. Esse é o propósito da Igreja Visão do Evangelho. Trazer a luz no meio, para que você possa enxergar as bênçãos de Deus sobre a tua vida, a salvação de Deus sobre a tua vida. A Bíblia diz que aqueles sacerdotes, a religião, sabe o que fizeram com aquele menino? Expulsaram ele do templo. Expulsaram ele. E a Bíblia diz que quando expulsaram ele, Jesus estava esperando ele lá fora. E a Bíblia diz que Jesus olhou para aquele menino e disse, eu vim a este mundo para aqueles que dizem que é cego, enxerguem. E para aqueles que dizem, eu vejo, se tornam cegos. Sabe o que Jesus está querendo dizer? Jesus está falando algo muito importante ali. Jesus, ele diz para aquele menino, eu sou a luz. Então, se você diz que é cego, eu faço você enxergar. Mas se você diz que vê, você vai andar com seus próprios caminhos. Você vai andar pelas suas próprias pernas. Você vai andar pelos seus próprios desejos. Mas quando você diz, Jesus, eu preciso enxergar, ele aparece para você como ele apareceu para Paulo. Como uma luz, para que você possa enxergar o Evangelho de Cristo. O Evangelho que vai trazer a luz para a tua vida, a felicidade para você e abençoar a tua vida. Por isso, nós começamos esse propósito, nessa mensagem meio-dia. E eu gostaria que você entrasse nesse propósito. A luz vai entrar na tua casa. A luz vai chegar na tua vida. E eu creio que já está chegando. Não importa como você está. Não importa a sua situação. Não importa se as trevas já estão batendo na tua casa. A luz está chegando. Ele é o Pai das luzes. A Bíblia diz que quando Paulo entende a mensagem, ele sai para anunciar o Evangelho. O verdadeiro Evangelho de Cristo. E interessante, quando Deus chama Paulo, Deus diz, Paulo, eu vou te dar um abridor de olhos, para que você abra os olhos daqueles que estão nas trevas, e tiram ele das trevas e tragam ele para a luz. Esse é o Evangelho. Essa é a visão do Evangelho. Para que você entenda, abra a tua visão espiritual e compreenda que Deus tem vitória para você. Você Amém. pode ser como aquele menino sentado, e todo mundo acusa, todo mundo fala, todo mundo critica, mas eles não conseguem ver a obra que Deus tem na sua vida. Somente Jesus pôde enxergar a obra, o propósito que ele tinha na vida daquele menino. Todos passavam por ele e diziam, quem pecou? Por que ele é assim? Por que ele nasceu desse jeito? Mas quando a luz chegou, Jesus disse, eu preciso fazer a obra enquanto é dia. Aquele menino que todo mundo criticava se transformou num grande
pregador da palavra de Deus. Um grande ministro de Deus. Amém, esse menino fala muito comigo. Então, se você entende essa mensagem, eu tenho certeza que Deus estará te abençoando. Abençoando a tua vida, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, Senhor. Como nas minhas orações de manhã, por exemplo, eu digo, Senhor, me faça escutar mais do que eu ouço e enxergar mais do que vejo. Eu tenho um entendimento assim, por exemplo, a pessoa que está ouvindo a gente agora, que está em casa, muitas vezes tem aquela turbulência na família dela. Então, a Igreja Visão do Evangelho, no meu entendimento agora, eu gostaria que o senhor pudesse dissertar um pouco melhor sobre isso. É como se houvesse um problema dentro de casa com um filho que chegou atrasado, alguma coisa que aconteceu, e de repente você o pai está ali, aí ele de primeira mão ele atinge aquele filho, ele xinga, ele blasfema contra aquele filho, ele simplesmente está vendo o que aconteceu naquele momento, vendo, mas enxergar melhor é ter a paciência, a resiliência de olhar, saber o que aconteceu, chamar esse filho, abraçar, acolher. É bem isso, pastor. O enxergar da gente é ter essa visão que Deus propõe, né? Que é a paz, porque Ele é a luz, Ele é a sintonia, né? da nossa vida, do nosso momento espiritual. É um pouco disso, pastor? Sim. Vou tentar te explicar, Marcos, às vezes a sua dúvida, há muitas dúvidas de muitas pessoas. O Evangelho significa boas notícias, boas novas. Nós temos uma passagem, vou tentar expressar aqui o que você me perguntou. Certo dia levaram uma mulher, e essa mulher estava... Eles disseram para Jesus, essa mulher foi pega em pleno adultério. E pela lei, pelos homens, eles diziam, essa mulher tem que ser apedrejada. O que o senhor fala disso? Ali, na verdade, estava encontrando ali, era a lei e a graça. Jesus representava a graça, e aquelas pessoas representavam a lei. A lei dizia, jogue pedra, apedreje. Mas quando Jesus viu aquela cena, a Bíblia diz que Jesus escrevia no chão. E quando Jesus levantou, Jesus olhou para aquelas pessoas e disse assim, aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. A Bíblia diz que do mais velho ao mais novo, soltaram as pedras. E ninguém teve coragem de apedrejar aquela. E quando Jesus fica sós com aquela mulher, Jesus diz para ela, ninguém te condenou? Ela disse, não. E Jesus disse, vai, e não peques mais, porque eu também não te condeno. Esse é o Evangelho. Amém. Não é um Evangelho que concorda com o pecado, mas é um Evangelho que acolhe os pecadores, mostra para eles uma nova vida. Porque a Bíblia diz que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O Evangelho, ele não lança pedras. O Evangelho, ele não concorda com o pecado. Mas o Evangelho abraça o pecador para que ele tenha uma nova vida. Amém. Esse é o Evangelho. Talvez essa pergunta que você fez, todo pai, toda mãe que tem o Evangelho dentro dele, ele entende algo. Ele entende que ele foi salvo, ele foi liberto, e ele também tem uma responsabilidade sobre os filhos, de trazer luz para dentro da tua casa. Então, quando você entende como pai, que você é luz dentro da tua casa, você não vai querer as trevas ali. Ao contrário, você vai trazer luz. Amém, pastor. Amém? Amém. Vamos, nesse Então, momento aqui, para a nossa oração. Vamos estar orando. E hoje eu gostaria de invocar sobre a vida de cada pessoa que está ouvindo, invocar o Pai das Luzes, para que Deus possa trazer luz sobre a tua casa, luz sobre a tua vida,
para que você possa entender, porque quando a luz chega, meu irmão, você começa a entender tudo o que está acontecendo na tua vida. As trevas querem te prender, te amarrar. As trevas querem colocar doença na tua vida. É por isso que o diabo caiu, porque ele era chamado de Lúcifer, ou cheio de luz, mas ele escolheu as trevas. Escolha. Hoje você tem que escolher a luz ou as trevas. Escolha a luz. E eu tenho certeza que todas as trevas vão sair da tua vida. O evangelho de Cristo vai chegar até você. O mesmo evangelho que curou, libertou, hoje vai entrar dentro da sua casa. Onde você está, inclina a tua cabeça, feche teus olhos. Vamos fazer uma oração. O Pai das luzes vai chegar até você. Vai arrancar de dentro de você essa tristeza. Vai arrancar as trevas de dentro da tua casa. Pai das luzes, que o Senhor alcance esta vida. Que o Senhor alcance aquelas que estão precisando do Senhor. Talvez as trevas chegou, a tristeza, a angústia, a doença. Aonde esse vídeo chegar, nos hospitais, presídios, ó Pai. Aonde houver trevas, que haja luz. Que essas pessoas entendam, ó Pai. Compreenda, Senhor. Que o Senhor é o Pai das luzes. Que o Senhor tem um propósito na vida delas. Aquele menino, todo mundo condenava ele. Mas o Senhor foi lá, levou para... Faça isso também na vida desse irmão, dessa irmã, Pai. E abençoa, meu Pai, esta vida, em nome de Jesus, Senhor, para a tua honra e para a tua glória. E todos que creem dizem amém. Amém, Graças né, a Deus. Graças a Deus. Amém. Que Deus abençoe, Marcos. Meio-dia será o momento que nós traremos uma palavra de luz para aquelas pessoas que estão precisando. Amém? Que Deus Amém. abençoe todos vocês. Que a paz esteja no coração de vocês. Em nome de Jesus. E nós somos a Igreja Visão do Evangelho. Venha participar um dia conosco. Eu tenho certeza que Deus estará te abençoando. Em nome de Jesus. Amém. E amanhã nós estaremos de volta com o nosso momento de fé, o nosso momento de conhecimento da palavra e de oração. A Igreja Visão do Evangelho fica na Avenida Euclides Vieira Coelho, 2771, como você está vendo aí na legenda nesse momento. E também já está vendo os horários dos nossos cultos. Esperamos você para abrir a sua visão de braços abertos. Até lá.